A câmera estava no lugar certo, mas na hora errada. Registros reais de quem não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Confira agora 30 momentos filmados segundos antes de um desastre acontecer. Imagina a cena: uma turbina eólica gigantesca na Áustria começa a soltar chamas lá no alto por causa de uma falha no gerador. O fogo era tão difícil de alcançar que os bombeiros precisaram apenas isolar a área e deixar a estrutura queimar sob controle. O registro é impressionante, mostrando a fumaça preta contrastando com o céu e a estrutura branca, visível de quilômetros de distância. Já tinha visto um catavento gigante pegando fogo? 2 bombeiros na Califórnia encararam o perigo de frente ao entrar em um restaurante tomado por chamas gigantescas. O risco faz parte do dia a dia deles, mas o que aconteceu lá dentro pegou todo mundo de surpresa e quase termina mal. A sorte estava do lado desses heróis. Apesar do susto enorme, os 2 conseguiram sair do local totalmente ilesos. Você teria coragem de encarar esse fogaréu? Um alto forno gigante vindo ao chão em uma demolição controlada é aquele tipo de cena que hipnotiza qualquer um. Em questão de segundos, o que eram centenas de toneladas de aço e tijolos viraram apenas uma imensa nuvem de poeira. Dá até um frio na barriga ver a precisão da engenharia. Um colosso de metal desabando exatamente onde deveria. Como algo tão pesado some num piscar de olhos, você encararia ver isso de pertinho? Olha o desespero em ver uma ponte suspensa inteira sendo levada pela força de uma inundação no Vietnã. As águas estavam com tanta fúria que ninguém podia fazer nada, a não ser registrar aquela cena dramática. O vídeo desse momento é de arrepiar e mostra como a natureza, quando quer, leva tudo o que o homem constrói. É aquele tipo de imagem que fica para a história. Imagina a tensão, um risco real de explosão e apenas alguns segundos de roer as unhas para evitar o pior. A sorte é que o sistema de segurança foi acionado a tempo, salvando o posto de gasolina e o quarteirão inteiro. O registro desse momento dá um frio na barriga só de pensar no tamanho do estrago que poderia ter acontecido. É aquele alívio que a gente sente até do outro lado da tela. Em 1 minuto, o sonho da piscina em casa virou um pesadelo completo e um desastre de proporções gigantescas. O caminhão simplesmente não aguentou o peso do guindaste fazendo contrapeso e desabou, esmagando uma casa que estava no meio do caminho. O prejuízo é enorme, vão ter que consertar praticamente uma casa inteira. Um erro de cálculo que custou uma fortuna. Uma ponte novinha na China durou só alguns meses antes de o chão começar a rachar. Por sorte, fecharam tudo a tempo, porque logo depois veio um deslizamento de terra que não sobrou nada. O vídeo de tudo desmoronando é de dar dó de quem trabalhou duro para construir aquela estrutura gigante. Ver o asfalto sumindo na lama em segundos é de tirar o fôlego. Em um moinho de laminação, tudo acontece tão rápido que um piscar de olhos pode mudar tudo. Do nada, uma barra de metal pula da linha e vira um chicote de aço em brasa, voando para todo lado. O registro desse momento dá um medo real. É uma serpente de fogo extremamente perigosa e imprevisível. Dá para sentir o calor só de olhar o vídeo. Imagina o azar. O caminhão estava saindo para rodar quando o baú simplesmente se soltou e caiu no chão. O impacto foi tão seco que a estrutura não aguentou e partiu todinha ao meio, ali mesmo na pista. O registro desse momento mostra que o prejuízo veio rápido e sem nenhum aviso prévio. É de doer o coração ver a carga e o caminhão desse jeito, né? O que você faria se fosse o motorista? Dá um aperto no peito ver essa ponte no norte da Índia prestes a virar poeira. As chuvas vieram com tudo, lavando o solo e fazendo o desfiladeiro simplesmente se despedaçar. O registro mostra a terra cedendo e a estrutura lutando para ficar de pé enquanto o abismo aumenta. E mesmo com todo esse deslizamento, ela ainda permaneceu firme. Do nada, um tornado cruzou São José dos Pinhais e o rastro de destruição deixou todo mundo em choque. A força do vento foi tão absurda que derrubou árvores enormes e retorceu estruturas como se fossem papel. O registro desse momento mostra a fúria da natureza transformando a rotina da cidade em um cenário de guerra.
Dá um medo real de ver o céu virando um monstro desse jeito. Você já presenciou um vento tão forte? O estalo é seco e o clarão é de cegar. Um arco elétrico de alta tensão explode no meio da rua com uma fúria absurda. O que era para ser uma rede elétrica comum virou uma bomba relógio por causa de uma falha crítica na montagem dos cabos. As imagens flagram a energia literalmente rasgando o ar, criando um chicote de fogo azulado que derrete tudo o que toca. Dá um gelo na espinha perceber que a morte está a apenas alguns metros de distância nesses fios. O mar pode até ficar calmo por anos, mas quando resolve mostrar seu verdadeiro gênio, ninguém segura. A tempestade Harry chegou com tudo em Malta, descarregando uma força que poucas vezes se viu antes. O registro das ondas batendo com fúria nas margens dá um frio na barriga de quem assiste de longe. Dá pra sentir o peso de toneladas de água batendo no concreto só de olhar. O caminhão parou no sinal e uma moto encostou bem ali, escondida no ponto cego. Sem ter como saber que o motoqueiro estava lá, o motorista acelerou e acabou atropelando a moto. O registro desse momento é um alerta visual fortíssimo sobre como um detalhe bobo vira um acidente. É agoniante ver o motorista acelerando sem ter a menor ideia do que está esmagando ali embaixo. Um erro invisível que custa caro demais, não acha? O estrondo foi ensurdecedor. A demolição na antiga Iron Bridge Power Station marcou o fim de uma era para dar lugar ao novo. Para garantir a segurança, uma zona de exclusão de 250 metros isolou o edifício Tank Bay, que antes guardava a água das icônicas torres de resfriamento. O registro capta o momento exato em que toneladas de concreto e aço cedem à gravidade em uma nuvem de poeira planejada. Você teria coragem de assistir a uma implosão dessas de perto? As câmeras do tribunal registraram o exato momento em que o telhado veio abaixo. Parece que o peso da neve acumulada foi demais para a estrutura, que simplesmente não aguentou. A boa notícia que as autoridades deram é que, por sorte, ninguém se feriu nesse desabamento surreal. É bizarro pensar que até a neve, que parece fofinha, pode derrubar um prédio inteiro, né? Você ficaria tranquilo num lugar desses? Imagina o desespero de ver o fogo chegando pertinho enquanto você tenta aproveitar as férias no resort. Por sorte, a equipe agiu rápido e conseguiu tirar todo mundo de lá com segurança antes do pior acontecer. O registro desse momento mostra as chamas avançando pela floresta na Turquia, com uma força assustadora. Ver o paraíso das férias sendo cercado por um muro de fogo é de paralisar qualquer um. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você acompanha esportes tradicionais? Tipo futebol, vôlei. Ou também curte os campeonatos profissionais de esportes, esportes eletrônicos, né? Tipo Vavá, CS ou jogos assim? Seja qual for a sua praia, a 7kBet reúne tudo isso em um só lugar. Plataforma moderna, tranquila de usar, transparente e segura. E também totalmente regulamentada e projetada para os brasileiros. Se você já acompanha todo o tipo de esporte e estava buscando mais emoção, lá tem tudo isso. Para acessar a 7kBet é só entrar no QR Code aqui da tela ou na descrição. Mas só pode acessar se souber que isso não é investimento e que é somente para maiores de 18 anos. Então, seja responsável. 2 trabalhadores estavam ali na paz, descarregando a caminhonete quando um muro desabou. Do nada, o muro veio abaixo, direto na caçamba da caminhonete, quase esmagando quem estava em cima por um triz. O registro dessa cena é aquele tipo de livramento que deixa a gente sem fôlego só de assistir. Você acredita que foi sorte ou destino esse cara ter escapado? Do nada, um raio acerta em cheio a pá de uma turbina eólica no meio do nada. O impacto criou uma cena surreal e super rara de se ver, iluminando toda aquela paisagem aberta. O registro desse momento mostra a força bruta do céu, encontrando a tecnologia humana de um jeito impressionante. Você teria coragem de morar perto de um parque eólico? O impacto foi inevitável. Um trem e um caminhão carregando uma retroescavadeira se chocaram com tudo no condado de Catuzza, deixando um rastro de destruição. A cena é um aviso claro de que o tempo que você tenta ganhar, não respeitando a linha férrea, nunca vale o risco. Dá para ver o momento exato em que a imprudência encontra a força bruta da locomotiva, que não tem como frear.
Fica a lição para quem vive com pressa. Mais vale 1 minuto de espera do que um acidente desse tamanho. A física não perdoa. O cabo esticou até o limite e simplesmente não aguentou o peso absurdo do veículo na subida. Nesse caso, ignorar os cálculos de engenharia é pedir para o desastre acontecer. O registro capta o momento exato em que a tensão vence a resistência do aço, transformando o resgate em um prejuízo ainda maior. A gravidade sempre ganha a discussão. Você arriscaria um guincho improvisado assim? O céu desabou em Pequim. O tufão Doksuri castigou a região com tempestades que deixaram tudo debaixo d'água. As inundações tomaram conta das ruas, provando que o clima extremo não escolhe lugar para mostrar sua força. O registro capta a cidade tentando resistir ao volume absurdo de chuva que transformou avenidas em rios. Ver o poder dessa água invadindo tudo é um choque de realidade sobre o planeta. O canteiro de obras virou um rio de terra. A chuva não parou e a lama invadiu com tudo a área residencial. Por um triz, o morador percebeu o movimento do solo e escapou antes que a avalanche de barro alcançasse a casa. O registro capta o momento exato em que a engenharia cede à força da natureza, transformando a vizinhança em um cenário de caos. A velocidade com que a correnteza avança é assustadora, não acha? O pânico tomou conta da travessia. A ponte suspensa começou a balançar violentamente entre os paredões de pedra. Enquanto alguns se divertiam sacudindo a estrutura, outros ficaram paralisados pelo medo, gritando e tentando se segurar. O registro capta o contraste entre a brincadeira de uns e o desespero de quem só queria chegar ao outro lado vivo. Dá uma agonia ver a altura desse abismo, com tudo balançando. Você encararia esse desafio ou voltaria correndo? A explosão no porto de Beirute foi um estalo de segundos que mudou a história de uma cidade inteira para sempre. O impacto foi tão devastador que, até hoje, as imagens do rescaldo forçam o mundo a refletir sobre o que aconteceu ali. O registro capta a força de uma onda de choque que não deixou pedra sobre pedra, transformando o porto em um cenário desolador. É de arrepiar ver como a negligência pode causar um estrago tão monumental. A fúria da enxurrada surge num piscar de olhos, e o melhor abrigo nessas horas é o interior de casa. Atravessar águas em movimento é uma armadilha perigosa. A proteção real vem de respeitar a força da correnteza. O registro serve como um guia visual. O volume de água sobe rápido demais para qualquer um arriscar um passo lá fora. A gente subestima a força de um palmo de água, mas ela tem força para arrastar até carro. O cenário era de tragédia anunciada. O caminhão ficou travado bem no meio da linha férrea, com a locomotiva vindo com tudo. O impacto foi inevitável e destruidor, mas o desfecho desse choque fugiu completamente de qualquer lógica humana. O registro capta a força bruta do metal se retorcendo, seguida por um daqueles momentos que a gente só chama de milagre. Você acredita em sorte ou foi algo a mais ali? O vento na Rússia não brinca em serviço. Em Dudinka, a força das rajadas simplesmente arrancou o telhado de um prédio inteiro. As imagens mostram a cobertura de 5 andares, sendo rasgada como se fosse uma folha de papel pela ventania de Krasnoyarsk. O registro capta a fúria do clima ártico, transformando uma estrutura sólida em um monte de escombros voadores. Dá um pavor imaginar o barulho que isso fez lá dentro. Você se sentiria seguro morando num lugar com um clima extremo desses? Um bisão completamente enfurecido resolveu tocar o terror e avançar em todos os carros que via pela frente. A força bruta do animal foi tamanha que, ao atingir um dos veículos, o impacto quase fez a estrutura capotar no meio da rua. O registro capta a fúria da vida selvagem retomando o asfalto e transformando um passeio comum em um pesadelo real. Sentir o chão tremendo e ver uma estrutura desse tamanho virar pó em segundos é hipnotizante. O trajeto parecia tranquilo até que um erro no trilho mudou o destino da locomotiva em frações de segundos. Um interruptor desalinhado jogou a máquina direto contra uma escavadeira, que acabou abrindo um rombo enorme na frente do trem. É surreal ver o aço se rasgar com tanta facilidade. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu!